E para tratar da nossa palestra de hoje, o tema Cooperativismo, Princípios e Valores, vai ser conduzido pelo Júlio Toledo, que é um diretor executivo da KENAC, mestre em administração, especialista em auditoria com graduação em contábeis, e tem mais de 20 anos de experiência em cooperativismo. Então, nada melhor de alguém com experiência em cooperativa para falar para vocês. Toledo, a palavra está com você. Obrigada. Boa tarde a todos, tá? É um grande prazer. Estamos recebendo vocês aí. É a primeira vez que a KNAC está envolvida diretamente no dia C e esperando que a expectativa que seja daqui para frente a gente esteja diretamente envolvido em todos os eventos do dia C do cooperativismo aí a partir desse exercício. E temos uma expectativa muito positiva com relação a essa atividade e as próximas atividades, nesse desenvolvimento, em trazer informações úteis para o ambiente das cooperativas, né? Seja dirigentes, gestores, a equipe técnica como um todo e também a comunidade em geral, né? Sejam cooperados, público em geral, né? Pessoas interessadas quanto ao tema, né? Sendo assim, acho que entendemos como pertinente iniciarmos esse ciclo tratando primeiramente dos aspectos relacionados aos princípios e valores que temos no cooperativismo, né? A KNAC também uma cooperativa, uma confederação, no caso, de crédito. Então, trazemos a partir de agora essa tratativa quanto aos princípios e valores para que a gente possa desenvolver nesse primeiro momento e, na sequência, dar uma sequência positiva com informações úteis para todos envolvidos diretamente ou indiretamente com o cooperativismo. Essa é a nossa expectativa. Quanto à relevância do assunto, né? Acho que é importante a gente trazer essa primeira aqui, na tratativa, o quanto é relevante o assunto cooperativismo, né? Temos essa informação aqui oriunda do anuário da OCB de 2020, né, o último que temos aqui, já traz a relevância para esse assunto, né? São 250 mil pessoas envolvidas diretamente, né, empregados no caso, em mais de 100 países, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, ou seja, temos aí uma população de China e Índia, números bastante representativos. Temos aí as 300 cooperativas representariam juntas a nona economia do mundo. 1 em cada 7 pessoas no mundo, de alguma forma, está associado a uma cooperativa. 2,6 milhões de cooperativas. Então, já de imediato, já temos a relevância para o assunto já bem explícita, né? É algo que efetivamente está no dia a dia, seja no Brasil, seja em outros países aí do continente e de outros continentes também. E o que é cooperativismo? Cooperativismo é uma filosofia de vida, né? É uma filosofia de vida que a gente tem até acaba que a gente consegue levar para o nosso ambiente até familiar, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue ter isso bem encorpado no nosso dia a dia, a gente consegue levar e, de alguma forma, disseminar essa informação tão positiva que é o cooperativismo, que é uma forma colaborativa de viver e de levar essa ideia para terceiros, que a gente acaba trazendo isso para o nosso ambiente, o nosso dia a dia, seja dentro da cooperativa, seja dentro dos nossos lares, essa percepção positiva do que vem a ser a filosofia do cooperativismo, que é essa de colaboratividade, né, como um todo. E, dentro desse espírito, né, é a capacidade de unir pessoas em aspectos, né, de quanto ao desenvolvimento econômico e social, produtividade, sustentabilidade, que são informações que têm total relação, mas em alguns momentos pensa-se que sejam divergentes, o individual e o coletivo, essa percepção é totalmente observada
pelo esse princípio que é o cooperativismo, tá? E trazer de uma forma organizada esse objetivo comum de pessoas distintas com um objetivo que é comum, que é o desenvolvimento, seja de uma cooperativa ou seja de um conjunto de cooperativas, assim por diante. Essa é a filosofia que temos como base para o nosso cooperativismo. Quanto à constituição, né, das primeiras cooperativas, o cooperativismo é algo que está relacionado ao ser humano desde os primórdios. A gente não tem como desvincular o cooperativismo do ser humano. Nos primórdios do ser humano, ele já, de alguma forma, já cooperava, né? Naquele primeiro momento, né, a longa data, ele praticamente ele cooperava como era a forma de sobrevivência que ele tinha naquele ambiente hostil dos primórdios, né? Mas já era uma forma intrínseca de cooperar, de cooperativismo. Mas nós temos a primeira cooperativa efetivamente constituída com essa ideia em meados de 1800. Então, efetivamente, a primeira cooperativa, se tem notícia, é em 1800, na Inglaterra, cujo esse primeiro grupo de pessoas já se definiu os princípios, efetivamente, do cooperativismo, que é base até hoje do cooperativismo como um todo. Então, assim, esse conjunto de pessoas conseguiu trazer a base moral para essa filosofia que é o cooperativismo. Então, nasce na Inglaterra esse primeiro aspecto, que é o aspecto do cooperativismo. Aqui no Brasil, nós temos também, em 1800, quase 1900, nós já tivemos a primeira cooperativa constituída, que foi, no caso aqui, em Minas Gerais, né? Estou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a primeira cooperativa oficialmente que foi constituída, em Ouro Preto, no caso. E, na sequência, tivemos outras também em Minas Gerais, mas também começou a disseminar para o país como um todo, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul também, que o Sul como país é um número imenso de cooperativas, de crédito, de produção e outros mais. Então, já no início do século, no século passado, né, no século anterior, iniciou-se o ciclo do cooperativismo e o desenvolvimento desse. Porém, a base legal só em 1971 que foi promulgada, a Lei 5764, que traz a Política Nacional de Cooperativismo. Tá? Então, essa é a base para todo e qualquer segmento do cooperativismo. Especificamente no segmento crédito, nós temos uma lei complementar que trata de assuntos bastante específicos àquele segmento crédito. A lei complementar do crédito, ela trata de assuntos bastante pertinentes e bastante acompanhados pelo Banco Central. Agora nós temos o aspecto, valores, né? Quais são os valores do cooperativismo, né? Primeiro, é o compartilhamento de ideias, né? A troca de ideias, a troca de informação é de suma importância termos isso como uma filosofia de vida, porque ela é muito importante, né? Não existe, infelizmente, em alguns casos, né, as pessoas confundem a troca de ideia com briga. Não é briga, não é. É tratar determinados assuntos com olhares diferentes, com ideias diferentes, mas com um objetivo comum, que é o melhor que seja. Então, essa troca, esse compartilhamento de ideias é algo que tem que ser observado pelo todo, mas que é exatamente uma filosofia humana que temos no cooperativismo.
A ideia também da acreditar que o que é comum é tão importante quanto o individual, é o famoso, a ideia do ganha-ganha, né? A partir do momento que todas as pessoas estão ganhando, eu, como pessoa, como um ser individual, estou também tendo esse benefício, né? Então, o que é coletivo tem uma força muito grande dentro do que é individual. E a base de valores nós temos a solidariedade, a responsabilidade, a democratização e a igualdade como base de valores dentro do cooperativismo. E a identidade do cooperativismo, né? Nós temos o aspecto da cooperação, da transformação e do equilíbrio, né? A cooperação, primeiro momento, é a substituição da relação emprego-salário pela trabalho-renda, né? A partir do momento que eu tenho, quanto mais eu trabalho ou atuo, eu me relaciono com a cooperativa, maior a minha renda, maior a minha participação dentro do ambiente da minha cooperativa que estou. A transformação, né? A ideia de transformar o mundo, uma comunidade que seja, e posteriormente o mundo, em valores maiores, né? Isto é uma grande transformação, algo a ser observado pelo todo. E o equilíbrio entre o econômico e o social, o individual e a coletividade, a produtividade e a sustentabilidade. Então, esse equilíbrio entre essas, algo que aparentemente são distantes, na verdade, são algo totalmente que é possível de se integrar dentro desse equilíbrio entre os entes, né? Entre os entes e entre as pessoas envolvidas dentro de uma cooperativa. Os princípios propriamente ditos, né? É por meio deles que uma cooperativa leva para a comunidade, para o público em geral, os seus valores, né? Os seus valores a serem praticados. Então, esses princípios nós iremos tratar na sequência, ela que deu a ideia, a base filosófica dessa doutrina, que outrora era algo incipiente, mas que até hoje tem esse valor intrínseco dentro do seu ambiente, né? Até hoje ele é mantido e acompanhado, atualizado pela Aliança Cooperativa Internacional. E quais são esses princípios, né? Nós temos, primeiramente, a adesão voluntária, a gestão democrática, a participação econômica dos membros que congregam aquela cooperativa, autonomia e independência, a educação cooperativa e a educação como um todo, a intercooperação e o interesse pela comunidade. Então, esses são os 7 princípios do cooperativismo, né? Então, iremos tratar um pouco sobre cada um deles. Primeiramente, a gente tem o aspecto da adesão voluntária, né? Então, nós temos que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode participar de uma cooperativa que tem um objetivo comum, tá? Especificamente no ramo crédito, você tem a figura das cooperativas de livre admissão, mas uma cooperativa, em geral, são pessoas de um mesmo segmento econômico se unem com um objetivo em comum, tá? Esse é o princípio da adesão voluntária e livre, ou seja, não existe discriminação de sexo ou raça, classe, cor, credo, ideologia que seja.
o seguinte, é a gestão democrática, né? Onde todos os seus membros, de alguma forma, eles participam efetivamente das deliberações do que vai ser, do princípio daquela cooperativa, através de suas assembleias, através da definição de seus representantes. Então, o conjunto de cooperados que vai definir a condução da cooperativa. Por isso que nas nossas atividades de auditoria, a gente sempre trata muito da importância de ter uma grande participação pelos cooperados em suas assembleias. Isso cada vez mais é incentivado pelo conjunto de entidades que, de alguma forma, acompanham as cooperativas, essa participação, né? Esse maior envolvimento do cooperado em sua cooperativa. Isso é muitíssimo importante. Ainda nós temos a participação econômica dos membros, né? A partir do momento que quanto mais eu participo efetivamente da minha cooperativa, eu tenho uma participação maior, né? O meu resultado, né, é a partir do que eu opero com a cooperativa, né? Então, quanto maior as minhas operações com a cooperativa, consequentemente, maior o meu resultado. E como são as destinações destes resultados, né? Esses resultados podem ser um retorno ao cooperado de forma direta, né, ou através de devolução de valores, efetivamente, que resultaram das operações da cooperativa. Pode ser através de uma reaplicação na própria cooperativa, né, uma destinação desse resultado para o desenvolvimento maior, uma ampliação das próprias atividades das cooperativas, e pode ser através também da educação, do desenvolvimento de cooperativo, você destinar parte daquele recurso, a totalidade que seja, para a educação e o desenvolvimento de seus cooperados, e da comunidade como um todo também pode ser considerado dessa forma. E tudo definido de forma democrática, a partir das assembleias que ocorrem, onde se deliberam a destinação desses resultados que as cooperativas obtiveram. Ainda temos o quarto, né, que seria a autonomia, né, e a independência, né? A cooperativa é uma entidade independente e autônoma, né? Ela toma as deliberações em assembleia, mas ela tem a condução efetivamente dela de forma orgânica e organizada, né? E ela pode fazer tratativas com outras entidades, né? Entidades de governo, entidades privadas, ou seja, ela pode se relacionar, né? Ela deve se relacionar com a comunidade, com uma entidade como um todo. Isso é um dos princípios também. E a educação, né? A educação, a formação de pessoas, né? A formação de pessoas diretamente relacionadas à cooperativa, sejam os cooperados ou os trabalhadores, para que elas tenham uma melhor capacidade de desenvolvimento de suas atividades no seu dia a dia, né? Seja dentro da cooperativa ou fora da cooperativa, e também o desenvolvimento da sua comunidade local, né? Estando ela diretamente relacionada à cooperativa ou não, mas é uma forma de contribuir com a educação local ou regional aonde a cooperativa atua. Isso também é um dos princípios super importantes que as cooperativas têm, né? Que é esse desenvolvimento da educação cooperativa e de outras formas de contribuir no desenvolvimento de seus cooperados.
a intercooperação, né? Que é o relacionamento entre as cooperativas, seja ele do próprio segmento ou de segmentos distintos, visando o maior desenvolvimento e o aperfeiçoamento do cooperativismo como um todo. O aperfeiçoamento é o bem comum, é a tratativa de entes não necessariamente idênticos, mas que têm um objetivo comum, que é a cooperação. E, para fechar, é o interesse da comunidade, né? Que é intrínseco ao próprio cooperativismo a partir do momento que ele atua em determinadas regiões e tem por objetivos o desenvolvimento sustentável dessas regiões, né? Então, o cooperativismo tem até mesmo esse princípio, que é o desenvolvimento regional de suas comunidades e onde efetivamente ele já atua no seu dia a dia, né? Então, esse conjunto de princípios formam a base de todo o cooperativismo, seja o segmento que for. Como se normalmente se institui uma cooperativa, né? Como se constitui uma cooperativa? É dentro daquilo que eu falei anteriormente, né? Primeiramente, o órgão supremo de uma cooperativa, né, é a Assembleia Geral. Então, ali nós temos a totalidade dos cooperados, né, deveríamos ter, né, a totalidade dos cooperados participando em suas assembleias, seja diretamente ou por representantes, né, de forma indireta, termos pessoas envolvidas que atuam nessa cooperativa participando e deliberando para designar seus representantes, seja no Conselho de Administração, seja no Conselho Fiscal. Então, a Assembleia Geral ela é soberana nesses aspectos da deliberação dos seus representantes e até mesmo, como eu falei também, até a destinação de seus resultados. Essas pessoas que são designadas pela Assembleia, elas vão atuar diretamente para a definição das estratégias, né, da política, do que a cooperativa deve ter como objetivos a serem atingidos para que a cooperativa possa desenvolver estratégias dentro do seu ambiente, dentro da sua gestão e tendo a sua estrutura organizacional conduzida de forma a atender o seu cooperado, que está diretamente relacionado, ou a comunidade como um todo, né? Então, a partir do momento que a cooperativa se relaciona com o seu cooperado, ela também se relaciona com outros entes do mercado como um todo. Isso é uma estrutura geral de uma cooperativa, tendo como princípio o cooperado e as operações que vão sendo realizadas por parte do seu conselho, da sua diretoria e da sua equipe técnica que está diretamente envolvido na operação daquela cooperativa. Isso aqui é o conjunto vamos falar assim, praticamente qualquer cooperativa tem algo próximo disso que a gente está trazendo aqui nesses slides. O que temos ainda, né? Quais os tipos? Qual a classificação de uma cooperativa? Primeiramente, nós temos as cooperativas as singulares, que é o primeiro grau. Nós temos as cooperativas centrais e federações, que são cooperativas de segundo grau. E de terceiro grau, nós temos as confederações. Trazendo um pouco mais de detalhamento, uma singular é aquela cooperativa que está diretamente relacionada à pessoa física ou jurídica dos seus cooperados, né? Aquela que está intrinsecamente, diretamente envolvida com o segmento daquela cooperativa. Então, normalmente,
ela tem esse objetivo de prestar o serviço direto ao cooperado. Temos as cooperativas de segundo grau, que normalmente nós temos aqui como exemplo as centrais de um determinado estado. Então, são cooperativas que se unem em uma central estadual com onde você tem já uma maior escala de serviço, né? Ou seja, uma maior integração entre essas cooperativas de primeiro grau através de uma entidade de segundo grau, normalmente estadual, que tem o objetivo regional ainda. E nós temos, em terceiro grau, as confederações, que é a união dessas cooperativas de segundo grau, né, que são normalmente as centrais, em uma confederação, que tem uma atuação nacional, né, uma atuação nacional. Tivemos, então, uma regional, uma estadual e a confederação, que é algo nacional, que traça objetivos amplos, né, até mesmo estratégicos e até mesmo políticos para o desenvolvimento do cooperativismo como um todo. Os ramos de atuação do cooperativismo, né? Temos do agronegócio ao transporte, ou seja, praticamente toda atividade econômica ela é capaz de ser suprida por uma cooperativa. Tá? Então, praticamente todo o ramo de atividade econômica ela pode ser suprida por uma cooperativa. Temos, primeiramente, aqui dentro dessas colocações, o agropecuário, né? O segmento do cooperativismo no agropecuário. É um segmento extremamente relevante dentro do PIB, né? O PIB do país, né? Até mesmo porque, dentro dessa informação do próprio IBGE, 48% de tudo que se produz no campo brasileiro, de alguma forma, ele passa por uma cooperativa. Olha o quanto isso é representativo dentro da nossa economia como um todo, né? Temos o ramo crédito, né? O ramo crédito que tem um objetivo de promover soluções financeiras para as pessoas que estão diretamente ou até mesmo indiretamente envolvidos com aquela cooperativa. Então, ele tem esse objetivo específico, que é a solução financeira para o cooperado que está ali presente, né? Trazendo de valores e tarifas e taxas justas para aquele cooperado. Temos ainda o segmento do transporte, né? Também bastante representativo em nosso país, né? Através das cooperativas de táxi que nós enxergamos aí no nosso dia a dia, em nossas cidades, né? Transporte coletivo, a van, micro-ônibus, transporte escolar, que normalmente a cooperativa está sempre bastante ligado a esse movimento que é o transporte dentro das cidades e fora da cidade, o transporte de cargas também, né? Temos ainda o segmento da cooperativa de trabalho, né? Vou ter que tratar um pouco à frente de material de reciclagem. Você normalmente, a cooperativa está envolvido, de artesãos e assim por diante. Então, você tem ramos diversos onde a cooperativa de trabalho ela é bastante atuante. Tá? Temos o segmento saúde, né? É um segmento cujo o Brasil deu origem a esse segmento, né? O segmento de saúde nasceu efetivamente a partir de uma cooperativa no nosso país e hoje ele é disseminado pelo mundo afora, né? Onde você tem cooperativas de médicos, você tem cooperativas de usuários atuando de forma a atender a necessidade
desse cooperado, né? Seja o médico ou seja o usuário. Nós temos o segmento de consumo, né? Você vê a figura do supermercado em algumas cidades, principalmente no interior. Você tem a cooperativa de consumo atuando de forma a trazer ao seu cooperado bens e serviços também, né, de alguma forma, para que ele possa ser atendido, né? E o segmento de infraestrutura, né? O segmento de infraestrutura é um segmento que você observa aqui no país, assim, não é tão visível esse segmento de infraestrutura, mas eu tenho informações aí de países onde tem, por exemplo, o segmento de bairros, cidades, comunidades que atuam de forma comum em captação de energia para atender a própria comunidade e revender aquilo que excede da necessidade local. Então, são pessoas que se unem na captação de energia e depois utilizam e o excedente é revendido para as distribuidoras. Isso é bastante interessante, né? Uma visão bastante positiva de o todo atendendo as pessoas daqui que estão envolvidas naquela cooperativa, no caso aí de infraestrutura. E os números dessas cooperativas no Brasil, o que nós temos? Primeiramente, nós temos aí o quanto é de cooperativa. São aproximadamente 5.000 cooperativas. Olha o número expressivo de cooperativas que temos no Brasil. Número de cooperados, aproximadamente 17 milhões de cooperados, né, nos diversos segmentos que estão que temos aí de cooperativas. Então, 17 milhões de pessoas estão relacionadas à cooperativa. E temos aproximadamente 450 mil empregados também tratando e se envolvendo com essas cooperativas. Então, são números extremamente expressivos para a gente observar e ter noção do quanto isso representa para o nosso país, né? Nós vimos lá, por exemplo, o segmento do agronegócio, que tem uma participação no PIB extremamente representativa e relevante. Essas cooperativas no Brasil, né? Nós temos cooperativas com mais de 40 anos, acima de 500 cooperativas, né? E, em alguns casos dela, cooperativas centenárias, né? Cooperativas já atuando há bastante tempo, cooperativas efetivamente centenárias. E temos também, no outro lado, cooperativas praticamente recém-constituídas, né? Então, nós temos cooperativas com nível de maturidade da sua gestão em diversos níveis, né? Isso também é importante a gente destacar, o quanto a governança é importante nesse ambiente cooperativo. Então, nós temos esse nível de maturidade da governança em diversos níveis, tá? E ainda nós temos algo que hoje está sendo bastante debatido, né? Que é o ESG ou ASG, né? Que é o ambiental, social e a governança, né? Isso já está no dia a dia das cooperativas. Por quê? O aspecto econômico, o social, o ambiental é algo intrínseco à participação e à visão do cooperativismo, tá? Então, é algo que já está no DNA das cooperativas. Essa informação da OCB aqui é bastante representativa, né? O IDH, em municípios onde
se tem atuação de uma cooperativa, ele é maior do que em cooperativas que nós não temos uma cooperativa atuando. Isso já traz essa correlação entre o social, o ambiental e o econômico com o dia a dia das comunidades atendidas pelas cooperativas. E ainda eu trouxe aqui uma reportagem que saiu há aproximadamente 10 dias, né? Meados desse mês, do nosso mês 6 aqui, né? Que trata um pouco sobre o que é uma cooperativa para a dignidade de um grupo de pessoas, no caso aqui dos catadores de lixo. Foi feita uma pesquisa com essas pessoas que estão no dia a dia da cooperativa. Aqui foram 760 pessoas que participaram de alguma forma dessa pesquisa, onde se observou que, para 60% dessas pessoas, uma percepção de aumento de renda. Para 43% dessas pessoas, passaram a sentir uma maior valorização, né? 32% tiveram um aprimoramento nas suas atividades, seja do treinamento, né, ou aprimoramento da sua atividade em si, ou até mesmo outro tipo de treinamento que possa contribuir para com essa pessoa. 30% sentiram uma melhoria na segurança das suas atividades realizadas. E 19% uma percepção de melhoria de saúde. Acredito eu, até num aspecto de saúde mental, né? A partir do momento que eu tenho um melhor ambiente de trabalho, né, da minha atividade, né, tenho uma valorização, a minha saúde mental tem uma tendência a melhorar também. E apenas 6% não tiveram uma percepção positiva com relação ao desenvolvimento que teve dentro da cooperativa em que atua. Ok? Então, isso aqui foi um pouco do quanto o cooperativismo pode contribuir para as pessoas e para o conjunto de pessoas que são as comunidades. Ok? A fonte de pesquisa foi basicamente informações obtidas através da OCB, tá? E ainda teve uma reportagem que também foi obtida. Agradeço imensamente, a KNAC agradece imensamente as pessoas que estão nesse momento participando. Estamos totalmente à disposição em contribuir, né, continuar a nossa contribuição com o cooperativismo, seja através dos nossos escritórios, seja através das nossas redes sociais. Estamos aí tentando, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento, efetivamente, do cooperativismo. Ok? Raquel, agradeço e estou à disposição caso exista alguma indagação, alguma contribuição a ser feita. Toledo, muito obrigada pela exposição. Em nome de todos, agradeço. Em nome da KNAC também.